Olá, corretores e corretoras, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Corretor, do 0 ao 100K com a REURB. Neste programa, eu ensino o caminho para você, corretor e corretora de imóveis, a fazer 100 mil em até 6 meses sem vender ou alugar imóveis. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis e especialista em REURB. Hoje, eu vou mostrar para vocês neste episódio como a REURB pode te ajudar a driblar a concorrência. Mas antes, precisamos entender como é a nossa profissão, como são as nossas concorrências e quem são essas concorrências na nossa profissão. Vamos começar pelo fato que nossa profissão não tem barreiras de entrada que impeçam outros profissionais de virarem corretores, fora nossos próprios parceiros. Inclusive, sobre os parceiros, eu vou contar uma história para vocês do que aconteceu comigo lá atrás, no meu primeiro lançamento. Foi um lançamento muito grande, produto de alto padrão, 400 corretores, né, participando da roleta. Acredito que todos devem saber, né, o que é uma roleta. Em todos os estados eu acho que deve ter essa forma de atendimento. Aqui em São Paulo a gente faz essa roletinha aí. Então, tô lá esperando meus clientes, fiz bastante trabalho, tinha muito cliente agendado. E de repente eu fico sabendo de uma coisa muito triste. Tô eu lá ligando meus clientes, que estão tudo atrasado, nada desses clientes chegar, já tô num pé e no outro, nervosa. A gente fica nervosa nos lançamentos, isso é normal, né? E eu era ainda calça branca, né? Eu acho que vocês até conhecem esse termo. Aqui em São Paulo a gente costuma chamar os iniciantes de calça branca, que são aqueles corretores que ainda não tinham vendido. E eu era um deles. Tô eu lá no passo e no outro, lá no fundo na nossa tenda, né? Que é onde ficavam os corretores. E nada desses clientes me chamarem, e a gente chegou de madrugada, todo lançamento a gente chega de madrugada e a gente fica lá um tempão esperando e nada. Liguei para um cliente, ele atendeu e ele me disse que foi abordado no estacionamento. Nossa, gente, eu fiquei chocada, fiquei tão chateada. Eu falei, ué, mas o senhor veio aqui? Sim, eu estava entrando no estacionamento e fui abordado por um corretor. Eu até perguntei o nome desse corretor, mas ele não quis falar pra mim, né? Eu já vi a tabela, tá um absurdo, e começou a reclamar esse cliente e tal. E eu querendo saber de que empresa que tinha abordado, né? Que tinha sido abordado ele. Então, gente, é um caso também que além da gente ter a nossa concorrência ali de outras profissões virando corretor, a gente também tem a concorrência do nosso próprio mercado, que são nossos próprios parceiros. Além disso daí, né, eu fui lá falar com o pessoal da empresa, da construtora, para avisar o que estava acontecendo, para eles tomarem uma atitude, né, que outros corretores estavam rodando aí em volta fazendo essas abordagens. Fiquei muito chateada, né, porque eu era nova na época e não tinha essa experiência de saber lidar com nossos próprios parceiros. Eu tinha uma confiança na profissão, né? Eu acredito que quase todos têm, mas infelizmente a gente tem os bons profissionais, como a gente tem aqueles urubus, como se diz. E às vezes também, gente, dentro dessas possibilidades, a gente também tem os clientes que não são fiéis. Nem sempre os clientes são fiéis. Nesse mesmo plantão, gente, eu vou falar mais desse plantão porque no início eu fiquei muitos anos nesse mesmo plantão, porque lá teve diversos outros lançamentos, né, um após o outro, e ele era muito perto da minha casa. Você sabe, quando a gente inicia, a gente tem nosso bolso furado, né, no começo, então a gente tá com as economias lá embaixo e a gente fica mais perto de casa possível quando a gente encontra um produto, né, que esteja assim nessa facilidade. Então lá era muito fácil para mim, as comissões eram muito boas, porque eram de alto padrão, então eu quis ficar lá e fiquei por um bom tempo, né? E participei de outros lançamentos. Eu tinha um cliente
que a gente praticamente hoje a gente é quase amigo. Mas ele também foi um dos infiéis, vamos dizer assim. Mandei o produto para ele me ligava fora de hora pedindo ali informações. Esse cliente fez muitas propostas, queria levar o preço lá para baixo e a gente ficou, durante um tempão nessa negociação. Inclusive eu cheguei até lá no escritório dele, a gente já se conhecia, ele era dali da região mesmo, a gente acabava se encontrando na rua. Né? Então, por isso que hoje eu falo para vocês que a gente até tem uma amizade. Encontrei com ele aí uns tempos atrás, pedindo umas salas comerciais para mim, também com preço lá embaixo. Ele é um terror, gente, mas é muito gente boa. Mas, enfim, eu fazendo tudo isso para ele, eu perdi meses, ele me ligava fora de hora, eu era daquela corretora que eu não limitava o horário de trabalho. Meu telefone não desligava nunca. Eu ficava 24 horas com ele antenado, aguardando receber uma ligação desses clientes. Quando a gente é inexperiente, a gente acaba não dando o determinado valor a nós mesmos. Infelizmente é assim até a gente adquirir uma certa experiência. E o que esse cliente fez, gente? Ele simplesmente, eu estou lá na frente, no plantão, durante a semana, conversando ali com uns companheiros ali na mesa, a gente estava aguardando uns clientes chegarem. Quando eu olho para cima, esse cliente me cumprimentando. Eu tomei um susto, gente. Você sabe que o plantão tem a questão da ética. Por mais que apareça um irmão da gente ali naquele plantão que for comprar, a gente não pode nem dar bom dia para ele. A gente tem que fingir que ele não existe. Como que eu ia fingir que esse cliente não existia se ele estava parado na minha frente? A recepção deixou ele passar direto. Não barrou ele. E ele veio simplesmente me cumprimentar. E eu fiquei apavorada, sabe? Eu era muito nova ainda. Aí eu falei para ele: doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vai para a recepção. Se o senhor quer falar comigo, me chama. Ele: não, eu tô com outro corretor aqui. Eu vou comprar um Mundi com ele. Eu falei: o quê? Ele falou: ele conseguiu um preço bacana para mim. Eu falei: então tá bom. Vai lá para a recepção e chama o seu corretor, mas não fica aqui perto de mim porque eu posso ser expulsa do plantão. Só pelo fato do senhor estar parado aqui na minha frente. Aí a recepcionista chegou e disse: naquela época meu apelido era Ediene, tá? A gente acabava tendo apelidos porque eu trabalhei numa imobiliária muito grande e não podia ter nomes iguais. E Edna tinha várias nessa imobiliária. Então eu tive que escolher. Gente, eu escolhi 500 nomes, nenhum servia porque já tinha. Então eu decidi pegar o que sobrou, que foi esse Diene. Me acostumei, fiquei 10 anos trabalhando com esse nome, já era, pra mim é normal, não acho esquisito, tá, gente? Vocês podem achar esquisito porque é a primeira vez que vocês podem estar ouvindo esse nome. Aí, enfim, a recepcionista falou pra mim: e Jenny, o que tá acontecendo aqui? Eu falei: nada. O cliente se equivocou, achou que eu ia atender ele, mas ele já tem o próprio corretor. Aí ele: não, ela é minha amiga, eu conheço ela. Não foi nada, foi eu que vim cumprimentar ele. Ele quis tentar me ajudar, né? E chegou o gerente de vendas: e Jenny, você tá abordando o cliente? Aí, ai meu Deus do céu, ainda bem que ele tava ali nesse momento ainda. Ele falou: não, eu conheço ela. Ela mora perto do meu escritório, a gente se encontra na rua. Aí o gerente de vendas virou e falou: tudo bem, mas você não pode vir até aqui. Vá até a recepção que ela vai chamar o corretor que o senhor está trabalhando com ele. Aí, beleza, ele saiu, né, ainda dando risada, porque ele achou engraçado toda aquela confusão que estava acontecendo ali. E eu, tremendo, morrendo de medo de ser expulsa do plantão. E depois, hoje eu dou risada, né, gente, desse acontecimento. Mas naquela época eu fiquei nervosa. Falei: poxa, eu vou perder o plantão do lado da minha casa por causa de um cliente que eu trabalhei ele muito, né? A gente acabou se tornando ali amigo. Que amigo, gente? Amigo não faz isso. Então, cliente, às vezes eles são infiéis. E infelizmente, gente, só um instantinho. Deixa eu pôr para carregar aqui. Prontinho. Desculpa, tá?
O computador estava desligando e o meu roteiro está nele. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é que muitas situações a gente não controla. E a gente não controla, porque não depende, porque a gente depende de outras pessoas, seja para vender, alugar, ou para certos serviços que a gente vai fazer. Então, a gente não consegue controlar certas situações, né? Mas enfim, gente, agora vamos falar de outro assunto. Me digam, só um instante. Quantos corretores existem no Brasil? E quantos fazem REURB? Olha, gente, ontem eu fiz uma pesquisa e o Brasil chegou, em março deste ano, né, de 2024, a 630 mil corretores e 70 mil imobiliárias. Gente, de um ano para o outro foi um aumento de cerca de 23% só para corretores e 6% só para imobiliárias em comparação do ano passado, né? Isso segundo os dados extraídos do Conselho Federal de Corretores de Imóvel, que é nosso COFES. Eles fizeram esses dados, gente, no dia 3 de abril de 2024. Vocês podem conferir lá, tá? Só dar um Google que vocês vão ver. Então, isso mostra o quanto nosso cenário não existe barreiras de entrada para as pessoas se tornarem corretores. Então, quer dizer, outros profissionais de outros ramos diferentes também estão virando corretores. E no nosso ramo, infelizmente, tem de tudo, gente. Inclusive, eu vou falar para vocês que tem situações que não depende só da gente e a gente fica ali meio que preso, né, a certas situações. A gente acha que o nosso mercado é condicionado somente a vender ou alugar imóveis. E a gente, às vezes, a gente fica tão ali focadinho ali naquele mundinho, como eu fiquei ali durante anos, né? Achando que era só aquilo. Gente, eu demorei muito para enxergar outras possibilidades, tá? E como eu acredito que hoje também são poucos os corretores que conhecem a REURB e que sabem que podem atuar nessa área. O que vocês acham, gente? A gente pode ou não atuar nessa área? Então, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou falar para vocês de uma pesquisa que eu fiz com alguns corretores, que 90% nunca ouviram falar sobre REURB. 10% já ouviram falar, porém não se aprofundaram no assunto. Então, isso mostra a falta de conhecimento que a gente tem dessa área, que ela é pouco explorada. E eu sempre digo, gente, que quem chega primeiro bebe água limpa, tá? E eu vou dizer uma coisa, como é que um corretor não vai ter concorrência? Eu vou te dizer, o corretor que sabe driblar as concorrências, ele tem que ter muitas qualidades, gente. Ele tem que conseguir exclusividade dos clientes, ele tem que ter conhecimento sobre a área de regularização, principalmente a REURB é uma delas que pode ajudar a gente nisso daí. Ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ser bem relacionado e ter um bom network, ele tem que ser expert em conduzir as vendas. O povo pensa, gente, que é fácil ser corretor, mas não é, né? A gente depende muito de muita coisa para ser um bom corretor, né? E se você ainda não é, gente, esse corretor que driblou a concorrência, você poderá ter essa opção pela REURB. A gente tem a vantagem, gente, de usar a REURB em nosso favor. Ela traz valorização pela regularização. O imóvel, e com isso, a gente ganha mais comissão, gente, porque essa regularização aumenta o preço do imóvel. E outra coisa, ele vai deixar de ser irregular e passará a ter o valor de mercado. E isso não beneficia só os ocupantes, mas a nós corretores também, né? Que esse imóvel ele vai estar apto para financiar,
sem risco. Ele pode ser usado como garantia patrimonial, né, tornando ele mais atrativo para os compradores e investidores. Por quê? Porque vai aumentar o seu valor, né? E com isso, gente, vocês vão ganhar autoridade. Porque você vai ser aquele corretor que resolve os problemas dos proprietários e vai virar referência. E eu vou te dizer, só o fato de você ouvir a história dos moradores gera uma conexão, sabe? Aquela conexão de amizade, de proximidade, né? Pois as pessoas gostam de falar, elas gostam de conversar. Porque você vai estar ali, ó, cuidando do bem que essa pessoa tem. E você será esse protetor que vai gerar essa confiança, né? A história, gente, conecta as pessoas, ela humaniza. E você, corretor, começará a sair da corrida dos ratos. As coisas vão acontecer a seu favor. E é um processo de ganha-ganha, gente. Dificilmente o cliente troca o corretor que sabe o que está fazendo por aquele corretor que não resolve os seus problemas, né? Então, você não vai ser só aquele corretor urubu que eu disse lá no começo. Aquele corretor que não tá nem aí, que só pensa em comissão, né? Então, gente, eu digo para vocês, conhecimento é tudo, né? Ele faz tudo para ampliar nosso mercado de atuação e facilita nossas negociações. E a REURB é uma ferramenta muito importante para promover essa regularização fundiária, beneficiando todos os ocupantes e como nós, né, profissionais desse mercado imobiliário. Não apenas ela vai permitir a gente driblar a concorrência, mas também vai abrir novas oportunidades de negócios. Ela vai agregar valor aos nossos serviços, né? Então a gente precisa ter consciência que podemos muito mais que apenas ser um vendedor de imóveis. Aquele que fica só em plantões, que a gente fica só trabalhando com vendas ou locações. O corretor, gente, ele precisa se diferenciar da concorrência, abrir novos horizontes de trabalho e, por consequência, ganhar mais dinheiro, né, gente? Porque o que vale mais para o corretor? É só fazer a venda? É só aluguéis? Ou a gente também pode fazer a REURB? Gente, todos eles valem a pena. Vale a pena fazer REURB, vale a pena fazer venda, vale a pena fazer a REURB. E agora a gente tem essa oportunidade de ganhar um pouco mais, né, nesse mercado da REURB. Ela é uma nova frente de trabalho que conecta o restante. E por onde começar, gente? Se especializando, saindo do óbvio, né? A gente não serve só para participar de lançamentos, de ficar lá no plantão de venda, de passar o dia inteiro ali, ó, ligando para clientes, ofertando, ou panfletando na rua, panfletando para os outros, né? Porque nem sempre o cliente chega lá com o nosso panfletinho ali na mão, falando, olha, chama o corretor para mim, que tá aqui nesse panfleto. Dificilmente isso acontece, acredito que foi raro e vocês podem me falar. Às vezes que um cliente chegou no plantão com o panfletinho de vocês na mão, né, gente? Então, a gente vai ter um resultado diferente, né? Diferente, de parar de fazer sempre as mesmas coisas, né, gente? A gente precisa inovar, né? E nesse caso, eu tive que aprender lá atrás sozinha todo o processo de REURB. E mesmo assim, gente, quando eu percebi, em 3 meses eu vi o quanto eu recebi. E eu vi, gente, que a roda dos negócios começou a girar ao meu favor. Me tornei uma referência para aquele núcleo. E também para os outros, né, que eu fiz. Não existe outro corretor ali, porque os clientes me querem, gente. Dá licença. Mas vocês também podem se tornar uma referência. Mas claro, gente, cada caso é único. Quanto tempo você acha que eu demorei para driblar essa concorrência? Eu demorei muito, gente, a enxergar que havia outros nichos que a gente poderia trabalhar, né? Junto na corretagem, a gente não precisa deixar de ser corretor, gente. A gente tem aí amplos nichos, né? Só que para isso, gente, a gente precisa o quê? Se especializar, a gente precisa de conhecimento, de aprendizagem, né? A gente precisa ver
que além da corretagem de só vender ou alugar imóveis, tem essa possibilidade pra gente agora, que é a REURB, gente. Ela vai trazer um benefício muito grande na nossa carreira em tudo, né? Como eu já disse outras vezes, o benefício que ela vai nos trazer também é a questão de nova fonte de renda, né, gente? Ela é uma nova fonte de renda. A gente vai ter ali aquele dinheirinho para contar com ele todo mês. Então, isso depende, gente, da visão de vocês. Eu tô aqui para mostrar um novo caminho. Vai seguir aquele que enxergar ele como oportunidade, certo? Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa amplitude aí que eu mostrei pra vocês. E no nosso próximo episódio, que vai acontecer no dia 30, a gente vai conversar um pouco sobre o tema dos municípios, cartórios. Eles podem negar de fazer a REURB? Vocês querem saber se ele pode ou não? Então não se esqueça de assistir o próximo episódio, tá, gente? E se vocês gostaram, deixa um like e diga pra mim o que vocês acharam, tá, gente? E já salva pra ver novamente depois. Tchau, gente. Eu aguardo vocês no próximo episódio, na quinta-feira, ok? Beijo, tchau.